Olá, pessoal! Hoje eu trago mais uma dica muito legal para que você consiga fazer projeções de vendas, projeções de valores, quantidades, enfim. Isso voltado para a área financeira, pode ser para a área de produção ou qualquer área que você tenha números que você precisa fazer uma previsão com base em um histórico. Lembrando que essa dica vai acontecer apenas em um clique e eu faço uma explanação um pouco maior no começo dessa aula para que você entenda de onde vêm os números e o que eu identifiquei de sazonalidade. Vamos acompanhar o vídeo? Muito bem. Então aqui a primeira curiosidade que eu vou começar com uma dica legal, aqui já tem os trimestres, né? Não estão de forma correta aqui, mas como a gente começa a fazer uma função aqui que pode te ajudar no dia a dia e ajudar a identificar o trimestre, no caso, né? Então, igual mês dessa data aqui, eu vou somar mais 2. Veja o resultado que tem aqui. Dividido, eu vou fazer tudo isso daqui dividido por 3 para saber o trimestre. E aí, se acontecer alguma coisa, eu vou arredondar, se essa divisão aqui, por algum motivo, ela não vier de forma inteira, né? Então, a gente faz dessa forma, eu tenho aqui o trimestre. Eu vou substituir aqui no ladinho para a gente já seguir com a análise. O que que acontece? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para cá para a gente dar uma analisada nesses números de forma mais interessante. Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar um filtro para ajudar a gente a entender certas coisas. Eu vou pedir para classificar pelo trimestre aqui, que eu acho que vai fazer mais sentido. Então, por exemplo, nós temos aqui esses trimestres, certo? Então, veja o que acontece aqui. O primeiro trimestre eu tenho 18 mil, 17 mil, 19. Eu tenho uma certa proporção aqui, certo? Para fazer uma previsão. O que acontece e o que eu estou entendendo dessa análise aqui é que no último ano, ou seja, agora em 2022, deu um boom diferente nas vendas. Veja aqui que deu 7 mil de diferença. Então, para começar a analisar isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar esse anterior menos o de cima, para eu saber a variação que teve aqui. Então, nesse caso, vamos fazer o seguinte: eu fiz essa análise aqui, então deixa eu ver, esse daqui menos esse. 2014 para 2015 eu tive uma certa diferença aqui. Então, tá vendo que ele tem um crescimento, mas aqui ele acaba caindo um pouco. Eu tenho os mesmos meses sendo analisados também aqui. Então, eu tenho um certo padrão nos meus dados. Isso é importante porque o Excel ele realmente vai prestar atenção nisso, ele vai conseguir traçar um padrão de ideia. Então, vamos construindo aqui primeiro essa forma de analisar. Então, para eu saber quanto que tem de crescimento entre um mês e outro aqui, eu vou pegar esse cara e eu vou dividir pelo anterior, menos um, para saber quanto que cresceu aqui. Em percentual, menos 3%. Então, eu tenho uma variação, menos 3, 8, 9, 6 e por aí vai. Eu tenho aqui um crescimento de 11% entre 2019 e 2020 e um crescimento de 25% aqui entre 2021 e 2022. Aqui embaixo, eu tenho uma outra análise de outubro aqui, ó. E essa daqui, eu também tenho crescimento, percebe? Eu tenho crescimento em todos os anos, eu não tenho um decrescimento conforme aconteceu aqui em cima. Eu vou copiar essas informações aqui, ó, essa função, eu vou colocar aqui embaixo para a gente entender. Veja só, eu tive um crescimento de 23% aqui. O que eu entendo numa venda como essa é que esse ponto saiu da curva. Nós estávamos aqui num padrão de crescimento e eu tive aqui 23%. Então, imagina, como que a gente vai prever o próximo mês ou o próximo trimestre, né, de 2022? Nós não temos o 2023 aqui, mas o 2022, mas se fosse para a gente prever aqui o 2022, 2023 e por aí vai, por exemplo, né? Como que a gente poderia fazer isso aqui? A gente pode pegar uma média, que a média ali seria de 6%,
ou então a média aqui, ó, de 8%. Certo? Então, essa média, a gente pode fazer o seguinte, eu vou pegar essa daqui e eu vou fazer 1 vezes 0,8 para ter aí a nossa próxima previsão, que pode ser aceitável ali o 8%, certo? Mas se eu colocar um 23, pode ser que saia da curva novamente aí e tenha um crescimento muito maior, certo? Então, essas análises que a gente está fazendo, tentando entender os dados minuciosamente, é muito importante. Mas o Excel pode fazer isso para a gente de forma automática com apenas um clique, certo? Como que ele faz isso? Eu vou voltar aqui aonde a gente estava no começo e eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar essas duas colunas aqui e eu vou inserir um gráfico. Esse daqui eu vou fazer um de linha que fica mais interessante. Então, eu vou colocar o de linha. Nós temos aqui um crescimento. Então, a gente percebe que existe um certo padrão nos dados aqui, no crescimento e tudo mais. Porém, a gente agora precisa saber qual que vai ser a previsão. A gente viu ali que tinha o 8%, né, que fazia um certo sentido para a gente aqui. O que a gente pode fazer agora? E ele pode traçar para nós automaticamente aqui uma previsão. A gente tem uma informação interessante aqui em dados, que é planilha de previsão. Vai abrir essa janela aqui e automaticamente ele já conseguiu fazer uma previsão. A previsão está aqui em laranja e o que aconteceu está aqui em azul. Ou seja, nós temos as vendas e nós temos a projeção. Ele tem uma projeção aí superestimada, no caso, né? Que seria o limite máximo, o limite mínimo aqui. E nós temos a previsão de forma mais mediana, mais real, segundo o Excel aqui. E aí, o que acontece? A gente tem mais umas informações aqui embaixo, onde a gente pode buscar determinadas análises aqui. Então, 31/7/2024, o início da previsão aqui, a gente pode colocar o início que estava aqui atrás. Agora eu não lembro quando que começou. Acredito que foi dia 30/4, 31/2014, 30/4/2013. Então, eu vou selecionar aqui novamente, eu vou vir em dados, planilha de previsão, opções aqui. Eu vou escolher aqui início da previsão e eu vou escolher aqui o 2013. Tem que voltar bastante informação aqui, então eu vou colocar aqui dia 30/4/2013. E o último aqui, ó, a última previsão seria dia 31/7/2024 ou 2023 para nós aqui. O que ele faz? Automaticamente ele tem um intervalo de confiança em 95%. Intervalo de linha do tempo, ele já traçou automaticamente, que é aqui a data. Intervalo de valores, ele colocou aqui também, certo? Intervalo de confiança é um padrão aqui que ele já adota 95%, ou seja, ele te dá 95% de certeza de que aquele número ali vai acontecer. Ele detectou automaticamente um padrão, mas se ele não detectar, você vai ter que colocar aqui o número que você achar mais interessante, a sazonalidade, no caso, né? Ele identificou aqui que são trimestres. No caso, se ele não tivesse identificado, a gente teria que falar para ele qual que é a sazonalidade, né? Para ficar mais interessante também aqui. A gente vai manter essa questão da interpolação e se tiverem valores duplicados, ele vai adotar aqui uma média. Vou dar um criar aqui embaixo e automaticamente ele cria aqui uma planilha nova, tendo essas informações, esses valores aqui, e eu tenho aqui já uma informação nova. Então, dia 31/10 aqui de 2022, perceba que ele já utilizou aqui, ó, uma função do Excel chamada previsão ETS, onde ela considera o histórico das datas e dos valores aqui, com aqueles nossos intervalos ali que a gente já tinha comentado antes, com aquele percentual de 95%, e eu tenho um 33 aqui e eu tenho um 39. Vamos entender agora de onde vêm esses valores. Muito bem.
Então, vamos voltar aqui, ó, nesse pensamento do 36. Seria a previsão de vendas para dia 31/10/2022, certo? O que acontece aqui? Lembra que a gente fez uma previsão ali atrás? Certo. Então, o que ele está fazendo? Olha só, ele aplica essa função aqui e para a gente entender melhor, vamos pesquisar ela aqui. Vou clicar fora, previsão, esse daqui. Então, retorna um intervalo de confiança para o valor de previsão na data de destino especificada, certo? Então, o que acontece se eu clicar aqui? Eu mesma posso colocar os valores, o ponto de dados, nananã. Eu posso fazer isso daqui automaticamente, sozinha, né, de forma manual, e ele vai trazer as informações. Aquela tela que apareceu pra gente, você também pode fazer de forma manual aqui, certo? Eu não vou dar continuidade, porém, o que a gente vai fazer agora para entender esse número? Ele está fazendo aqui, ó, uma previsão que ele entende que é mediana. A gente tem aqui uma que é intervalo ali, o limite de confiança menor e o superior. Ele diz que a próxima venda vai acontecer no meio dessas duas, certo? Então, aqui atrás, a gente já tinha feito uma análise, certo? Então, a gente tem aqui, ó, dia 31, lembra que eu não tinha o 2022? 31/7 aqui, ó. Eu tenho essa última previsão, 31/7/2022. E aí, a gente tem informação do 31/10/2022. Então, não temos aqui, ó. Percebe? O que acontece ou quais os valores que aproximadamente essa macro automática, né? Ela chegou ali como resultado. Então, no dia 31/10/2021, vendeu 33.536, certo? E na nossa previsão aqui, vai vender 36.751, segundo o que o Excel calculou para nós, certo? Então, eu vou voltar na nossa análise aqui. Lembra que deu 8%? Então, a gente pode pegar esse valor aqui e incluir aqui, ó, vezes 108, para eu adicionar aquele 8%. 36.219, fazendo essa média dos 8%. Percebe que eu selecionei tudo e a média aqui, ó, deu 8%. Por isso que eu fiz esse valor aqui com multiplicando aquele 8%. Então, percebe que isso daqui, ó, ele se aproxima da média. Então, tem 36.219, 36.751. Ele faz uma média para você aí poder confiar no número. Outra coisa que pode acontecer aqui, que é o que ele faz também. O que ele está fazendo aqui para nos ajudar? Ele está pegando esse valor aqui, ó, dos 8%, que seria esse valor aqui vezes 8%, 2.683. Então, para chegar nesse valor aqui, ele estaria fazendo o seguinte: 36 menos aqui, menos esse valor que a gente chegou, 26.883. Então, chega um valor bem próximo, 33.956, 34.68, ele chega bem próximo. E nesse caso aqui, ele faz o contrário, que ele vai fazer o quê? Esse valor aqui, certo? Mais esse valor que a gente chegou aqui atrás. Então, 39.434, certo? Então, se aproxima muito, tá vendo? Então, ele faz uma média, que foi aqueles 8% que a gente fez aqui juntos. Ele faz aqui, considerando aquele valor, né, menos aquele valor que a gente chegou ali atrás, e aqui fazendo mais aquele valor. Então, chega bem próximo aqui daquilo que a gente fez automaticamente. Muito bem, então aqui a gente chegou a essas previsões de números aqui de vendas para os próximos trimestres. Lembrando que você não precisa ter todos os números, uma base perfeita de dados. O Excel vai traçar certos valores para você, ele vai traçar e encontrar um padrão e ele vai te dar liberdade para você inserir também números ou detecções que ele não conseguiu verificar para você. Espero que isso tenha te ajudado. Essa dica com certeza é bem valiosa para quem trabalha com orçamento, previsão de vendas e tudo mais. Lógico que a análise de vendas vai muito além disso, isso aqui é uma ferramenta para te ajudar e eu espero muito que eu tenha contribuído com você.
Mais uma dica que eu considero prática, fácil e que vai te ajudar no teu dia a dia. Eu te agradeço mais uma vez por ter me acompanhado até aqui. Peço que você curta o vídeo, se inscreva aqui no canal, me deixe um feedback aqui para eu entender e saber se você está gostando de vídeos como esse. E eu te agradeço mais uma vez e te vejo na próxima semana. Até!